boa tarde a você ligadinho no Clube da Bola. Mais uma edição começando e vamos juntos até às 3 horas da tarde. E eu já começo apresentando o nosso time de comentaristas para este sábado. Vamos falar de muito futebol. Cláudio Caticarte, boa tarde. Boa tarde, Susan, boa tarde, Jorge, boa tarde, Emerson Luiz, Sementsati, Sérgio Badá e a todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Muito pra gente falar, em bola rolando no final de semana. Jorge Júnior, boa tarde. Boa tarde, Susan, Cláudio, todos que estão ligados com a gente nesse sábado à tarde para ver a gente falar de futebol, de Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Série B, a sensação Blumenau e, claro, vamos falar de seleção também, né? O Neymar vai para a Copa. Será? Eu já falei várias coisas aqui, vamos ver se ele vai para a Copa ou não. Temos aí algumas possibilidades para Carlo Ancelotti, com certeza vamos debater esses nomes por aqui. De olho no telão, quem também está com a gente hoje no Clube da Bola, Emerson Luiz, muito boa tarde aí de Blumenau. Muito boa tarde, Susan, para você, Jorge, Cláudio, Renato, Badá, todos ligados. Grande abraço. É isso aí, vamos repercutir bastante aí a campanha do Blumenau na Série D. A própria Série B, a segundona, tem o Metropolitano também que estreou com vitória e joga nesse domingo contra o Ercílio Luz. Jogo de 6 pontos aqui no SESI, Susan. Muita informação com certeza de Blumenau. Temos Renato Sementsati, os detalhes de Criciúma, representante do sul do estado. Boa tarde, Sementsati. Boa tarde, Susan, a rapaziada toda aí. Há muito tempo que eu não encontrava aqui, eu peguei férias, meu amigo Badá. Última vez que eu vi o Badá aqui, o Bolassi ainda não tinha feito gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Veja se faz tempo. Por aqui, tudo tranquilo. O Criciúma vai enfrentar hoje um time que não traz boas recordações. Vai jogar em Cuiabá. Para quem não se lembra, a última rodada da Série B do ano passado, o Criciúma precisava de um empate para subir e o Cuiabá ganhou de 1-0. Cuiabá, nos confrontos aí, nos 6 até agora, levou vantagem. Vamos ver se hoje essa história muda. A gente quer mudança nessa história, com certeza. O torcedor espera por isso que o Criciúma vença fora de casa o Cuiabá. Sérgio Badá, muito boa tarde. Vamos falar de Chapecoense também. Situação ainda delicada do Verdão do Oeste, né, Badá? Susan, boa tarde para você, boa tarde a todos os colegas, aqueles que nos acompanham. Veja como a Chapecoense é gigante, é a maior do estado. Primeiro destaque do Renato Sementsati, Chapecoense. Bolassi, por isso que é a maior do estado. Numa situação terrível na Série A, mas está na Série A, está na elite do futebol brasileiro, entre os 20 gigantes do futebol brasileiro, com dificuldades, mas está na Série A. Ainda dá tempo de se recuperar e a gente com certeza torce por isso, né, Badá? E olha só, agora a gente fala de Brasileirão, vamos falar dos nossos times catarinenses. A Chapecoense recebe o Bragantino amanhã na Arena Condá e tenta colocar fim no jejum de vitórias na competição. Eduardo Florão é quem traz todos os destaques da Chape. Boa tarde, Dudu. Oi, Suzan. Boa tarde para você. Um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense na ânsia de voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, quer uma mudança de comportamento. Pelo menos é isso que o técnico Fábio Matias disse que está tentando buscar nos jogadores nessa partida. E ele falou, inclusive, que vai mandar a campo os atletas que conseguirem sustentar uma Chapecoense mais agressiva durante toda a partida, independente do resultado que estiver ocorrendo no jogo. É isso que ele tenta melhorar no time em relação aos jogos passados. Até aqui a Chapecoense fez 4 jogos com o Fábio Matias e foram 4 derrotas. 3 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Vai ser a segunda partida do Fábio Matias aqui na Arena Condá. Expectativa de bom público, expectativa que o torcedor compareça para tentar empurrar a Chapecoense de volta a uma vitória. Só vencer um jogo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. A gente separou um trecho do que disse o técnico Fábio Matias projetando esse duelo contra o Bragantino. Todos os jogos acabam sendo decisões pelo nível da competição. Tivemos um início de semana ali, a partir da terça-feira, uma semana talvez, acho que é a mais completa em termos até de trabalho. Isso também nos ajuda, isso também nos facilita também, dentro daquilo que a gente tem pensado, tem ajustado. Acho que o grande ponto é buscar esses 3 pontos e principalmente e buscar um equilíbrio como equipe, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Acho que esse é um dos pontos que a gente falou bastante, a gente conversou bastante com os atletas, falamos bastante em relação ao momento, mas principalmente em relação às questões, principalmente em relação à coragem, à confiança, que isso não pode estar em nenhum momento em dúvida.
Tá aí o técnico Fábio Matias buscando a primeira vitória na Chapecoense. Eduardo Doma, zagueiro, um dos principais zagueiros aí da Chapecoense, está fora da partida, foi expulso contra o Fluminense no finzinho do jogo. João Paulo deve ser o titular pelo lado esquerdo da defesa. Mas há a possibilidade de outras mudanças na equipe, até porque Giovanni Augusto, meio-campista que foi decisivo no ano passado, o volante Bruno Matias, estão liberados do departamento médico, ficam à disposição do treinador. Outros atletas que passaram aí por uma correção, por uma melhoria física, caso do Ítalo, Bolassi, também ficam à disposição do treinador e podem aparecer nesse time da Chapecoense, seja na equipe titular, seja também no decorrer da partida. 6h30 da tarde e noite, Chapecoense enfrenta o Bragantino aqui na Arena Condá, tentando voltar a vencer. Volto com você, Suzana. Obrigada, Florão, pelas informações. Tá aí, a Chapecoense precisa reagir diante do Bragantino, diante do torcedor e vencer, acabar com esse jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro, na elite do Campeonato Brasileiro. Já vou chamar aqui o Sérgio Badá para conversar com a gente. Badá, parece até repetitivo quando eu te pergunto o que precisa para a Chapecoense vencer no Campeonato Brasileiro, na Série A, né? Porque tá difícil. Tá difícil, né? Já são 11 partidas sem saber o que é uma vitória. Mas uma campanha que não é surpresa, eu tenho dito isso desde que começou o campeonato. Para mim, eu continuo insistindo nisso. Muita gente não gosta, é a minha opinião. O elenco foi muito mal montado. Chapecoense tem limitação de investimento? Tem. Tem uma folha de 4,5 milhões, a folha mais baixa do Campeonato Brasileiro da Série A. O que se questiona, será que poderia ter sido montado um elenco melhor com 4,5 milhões? Eu acho que sim. A Chapecoense tem poucos jogadores verdadeiramente de Série A. E isso faz muita diferença, tá aí as dificuldades. Saiu o Gilmar Dalpozo, veio o Fábio Matias, está tentando fazer aquilo que é possível, não conseguiu melhorar em praticamente nada, já jogou em esquemas diferentes, 4-3-3, recuo 3-5-2, amanhã nem sei que esquema, ninguém sabe, tem ideia de que time, que esquema que ele vai colocar em campo, mas o fato é que o time não melhorou em nada, né? Muito por conta da limitação técnica e individual de cada jogador. Então, é uma campanha que retrata, infelizmente, a falta de qualidade do elenco da Chapecoense para uma Série A. Disputar a Série B é uma coisa. Tem jogadores aqui que fizeram uma grande Série B, que se tornaram ídolos da torcida chapecoense. Agora, na Série A, não consegue competir, não consegue dar resposta. E não está jogando nada. E aí o torcedor está indignado com quem até o ano passado ele tratou como ídolo. Então, a Série A é um grau de exigência muito alto, o patamar é muito alto, investimento é muito alto. Essa é a Série A mais cara de todos os tempos. Então, a questão é, pouco investimento, a diretoria trabalha com os pezinhos no chão, não vai gastar mais daquilo que está projetado, ainda poderá contratar alguns jogadores, depende, até parar da Copa do Mundo. Se continuar assim, se continuar perdendo, se continuar na lanterna, dando demonstração de que não tem jeito de reabilitar, de sair dessa situação, não sei até que ponto vale a pena ficar gastando com contratações. Talvez até melhor economizar esse dinheiro para o ano que vem. Não dá para jogar toalha, tem muito campeonato pela frente. Amanhã é uma oportunidade. O Bragantino tem bom time, empatou com o River Plate no meio de semana pela Sul-Americana, vem com um certo desgaste. É uma boa oportunidade para quebrar o jejum de partida sem vencer e dar um fio de esperança para o torcedor de que ainda possa reagir no campeonato. Mas amanhã, mais uma vez, é um jogo de compromisso, de responsabilidade grande para o Fábio Matias e para o seu time para tentar ganhar desde que ele chegou pela primeira vez. Antes de mais nada, eu vou me defender e vou dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a produção usou o termo colocar fogo no parquinho. Renato Semensati, eu vou te dar essa oportunidade de falar sobre a Chapecoense diante de Sérgio Badá. Não, eu acho que o Badá está coberto de razão. O objetivo da Chapecoense é competir na Série A do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, ela não está conseguindo. Não está conseguindo. Eu acho que é um time de Série B que está disputando a Série A. O ponto central é competir. Se não competir, vamos supor, Chapecoense chega no final do turno e fala: nós somos o Sport do ano passado, então não vamos fazer loucura, não vamos gastar nada de absurdo e tudo mais, e vamos seguir para ter dinheiro para a Série B do ano que vem. Agora, tem muito campeonato pela frente, dá para se recuperar, não pelo que está jogando, não sei se a troca de treinador vai ser a solução, porque o Gilmar conhecia como poucos, mas a questão da Chapecoense, o Badá pode falar melhor que eu, ela começa com a perda do campeonato estadual. A perda do campeonato estadual
Aí há um choque interno na direção do clube, tem a saída do Maringá, e aí todo mundo sabia que o Gilmar sairia, e aí é aquela história. O ponto central é o grupo mal montado, e para você consertar um grupo mal montado com uma Série A em andamento, fica muito difícil. Eu só lamento que quando o Criciúma contratou o Bolassi, o Badá me mandou uma mensagem aqui, Renato, Bolassi, Neto, Pessoa. Ninguém segura a Chapecoense na Série A. Infelizmente não está dando certo, mas daqui a pouco encaixa, Suzy. Renato, você falou sobre escalação. A gente vai dar uma olhadinha, então, na possível escalação para a partida entre Chapecoense. Frase aí, cara. Ele estava indo tão bem até essa frase. Eu não sei o que ele fica zicando os jogadores que vêm do Criciúma para Chapecoense. Ele fica zicando os caras. Parece que ele sente ciúmes. Parece que ele parece uma viúva. Deixa os caras jogar, cara. Badá, eu vou te dar a oportunidade de responder. Contrato aí, Badá. Vamos dar uma olhadinha primeiro no campinho, depois o Badá vai responder aí. O Renato Semensati, possível escalação da Chapecoense contra o Bragantino. Temos Anderson no gol, temos João Paulo, Thierry, temos Jonathan, Bruno Pacheco, Camilo, Meritão, Marcos Vinícius, Jean Carlos, Marcinho e Garcês. Temos aí oportunidades de uma escalação para a Chapecoense diante do Bragantino. Sérgio Badá, é isso? É necessária essa escalação? O que você achou desses possíveis nomes aí para entrar em campo em casa contra o Bragantino? Não, Jonathan não faz mais parte do elenco da Chapecoense. Jonathan não. Jonathan ali é Vitor Caetano. Se é que ele vai manter o esquema 3-5-2. Aí é Vitor Caetano, Rafael Thierry, pode ser o Bruno Leonardo ou, quem sabe, o João Paulo. Aí Marcos Vinícius na direita, Bruno Pacheco na esquerda, Camilo, Meritão e Jean Carlos, e aí na frente a dúvida. Bolassi não foi nem relacionado nos últimos 2 jogos. Primeiro, por controle de carga, Miguelaço. Depois, daí o Fábio Matias não pôde. Não, foi por questão técnica mesmo. Precisa melhorar tecnicamente, não foi nem relacionado. Não me surpreenderei se aparecer como titular. Ao lado dele, talvez o Enio, que fez um golaço lá no Maracanã, e foi a única coisa que o Chapecoense fez, além das defesas do Anderson no jogo contra o Fluminense. Então, é como eu falei antes, ele fez 3 treinos fechados, não se tem nem ideia se ele vai manter o 3-5-2, se vai mexer para o 4-3-3. Agora, internamente na Chapecoense, vocês conhecem bem o presidente da Chapecoense, o Alex Passos. Ele aceitou a indicação do Fábio Matias. Ele não conhecia o Fábio Matias, a verdade é essa. Quem conhecia e quem indicou foi o Enuri Martins, que é o analista de mercado, analista de desempenho. Indicou o Fábio Matias e a diretoria contratou. Mas se ele não for bem amanhã, estou falando verdade, se ele for muito mal amanhã, perder muito mal, como ele andou perdendo aqui para o Botafogo, eu não garanto que ele permanece no comando técnico, mesmo com apenas 5 jogos. Tá aí, eu vou aproveitar que vocês estão aqui para convidar, então, o público a participar da nossa conversa. O que você acha do desempenho da Chapecoense? O que a Chapecoense precisa fazer para melhorar? Assim como os outros times catarinenses, é só mandar mensagem no 48991914706. A gente está esperando a sua participação aqui no Clube da Bola. Ô, Suzana, antes de tu chamar rapidinho, perguntar pro Badá, semana passada ele não estava aqui, né? Não. Se ele fez um controle de carga na semana passada aqui no Clube da Bola, Badá, foi isso aí? Não, final de semana eu descarreguei, não é que eu controlei a carga, eu descarreguei a carga. Nós estávamos ansiosos aqui, Badá, pro seu comentário, porque lembra que Jorge Júnior caprichou no palpitômetro da semana anterior, e a gente estava esperando ter o esculacho aqui pro Jorge Júnior, mas aí não deu. Eu não quero nem ver o palpite do Jorge hoje. Vai que ele coloca que a Chapecoense vai perder, a Chapecoense ganha. Porque, né? Vamos tem torcer a zica reversa, é verdade. Pode ser, uma né? zica reversa. Mas, e lembrando que também tem bola rolando aqui na tela da NDTV Record. Teremos aí mais um jogaço nesse fim de semana e a gente vai conferir agora. No Brasileirão, o Mirassol sabe que não pode deixar pontos escaparem em casa. A torcida fica mais animada, né? É jogo de atitude para mudar o rumo. Mas furar a defesa de Fernando Diniz é desafio dos grandes. Com um novo comandante, o Timão ainda não sofreu gols no campeonato.
busca a segunda vitória consecutiva. Domingo, a partir das 8 da noite. Mirassol e Corinthians. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Seguimos de olho na elite do futebol brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então na tabela do Brasileirão. A gente vai fazer aquele resumão da situação dos times que estão na elite. Palmeiras, líder isolado com 32 pontos, seguido por Flamengo com 26, Fluminense, mesma pontuação com 26, São Paulo em quarto com 23, fechando aí um G4. Já na zona ali de perigo, temos Santos com 14 pontos, Mirassol com 9, Remo com 8 pontos e a mesma pontuação, 8, Chapecoense, que é o lanterna da competição. Situação complicada da Chapecoense, como a gente já conversava ali com o Sérgio Badá. E a gente segue de olho aí na elite do futebol brasileiro, na Série A também, mas antes, vamos dar uma olhadinha no palpitômetro entre Chapecoense e Bragantino, jogo que a gente conversava há pouco. Temos os palpites dos nossos comentaristas. Sérgio Badá aposta na vitória da Chapecoense por 1-0, mesmo palpite de Cláudio Caticarte. Emerson Luiz acha que a Chapecoense leva por 2-1. Meu palpite 1-0 também para a Chapecoense, um pouco mais moderado, mas garantindo a vitória do Verdão do Oeste. Kaká aposta no 2-1. Semensati, como já esperado, aposta aí na derrota da Chapecoense também por 2-1. Que o Bragantino leva essa na Arena Condá. Será, pessoal? A gente fica de olho, então, no nosso Verdão do Oeste. E vamos dar uma olhadinha na participação de vocês. A gente convidou e vocês mandaram mensagens pra gente. De olho aqui na tela, o Ederson: Neymar não deve ser convocado. Endrick deve ser a revelação dessa Copa. Tá aí a opinião sobre a seleção brasileira. Temos mais uma mensagem. Adrialdo falando aí: adorei a introdução no programa do comentarista Sérgio Badá. Simplesmente deu nos dedos de todo mundo ao comentar sobre a Chapecoense. Tá aí mais uma pessoa que concorda com a opinião do Badá. Temos José em casa preparando uma tainha escaldada, acredito eu. Escalada. Escalada? Tá correto. Uma tainha escalada com batata e curtindo o Clube da Bola. Um abraço ao Cláudio Caticarte aí, ó. Um abraço. Pro José. Mais uma mensagem, então, para fechar. O Everson: boa tarde para todos do maior e melhor programa de esporte de Santa Catarina. Um beijo para minha filha Vitória. Olha só, mandando um abraço para a filha. O Brasil não tem um nome de referência. 9 de referência, e com esse aí, sei não. Tá aí a opinião do Everson sobre a seleção brasileira a respeito da escalação de Carlo Ancelotti. Está chegando o dia 18 de maio com a lista oficial. A gente vai fazer uma paradinha rápida aqui no Clube da Bola, mas daqui a pouco a gente volta com tudo sobre Criciúma e Avaí, que entram em campo pela Série B neste fim de semana. Tem também Figueirense, Barra e muito mais. O Clube da Bola volta já.